O estudo bíblico de hoje, irmãs, tem como tema Revestidas segundo Deus. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 e capítulo 6, versículo 13, onde está escrito da seguinte forma na palavra do Senhor: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firmes. Então, irmãs, percebemos que nesses dois versículos o Senhor nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus, com dois objetivos, irmãs. O primeiro objetivo deles é para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás é o nosso principal inimigo e ele vive bramando ao nosso derredor e ele nos ataca em nossas fraquezas. E por isso que precisamos estar munidas, resguardadas com a armadura que o Senhor nos preparou, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas que Ele prepara. E o segundo objetivo, irmãs, de usarmos a armadura do Senhor é para que possamos resistir aos dias maus. Como está lá em Mateus 6,34, principalmente a parte B do versículo, basta a cada dia o seu mal. Então, irmãs, nós vemos que para cada dia há momentos que são considerados maus, há os momentos de provações, de tribulações, de angústias, de tristezas, de doenças. Então, como conseguiremos forças, irmãs, para lutar contra esses dias, para lidar com esses dias, se não estivermos revestidas segundo Deus, revestidas segundo a armadura que o Senhor nos preparou? Então, essa armadura, irmãs, ela não é física, não é que iremos colocar uma armadura blindada na nossa cabeça, no nosso peito, nas nossas pernas. Não. Essa armadura, ela é espiritual. E essa armadura que preenche toda, nos reveste de armas espirituais para que possamos resistir aos dias maus. Então, o Senhor nos pede para cingir os nossos lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Então, irmãs, precisamos estar a cada dia revestidas com a verdade, que é a palavra do Senhor, como está lá em João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, estar vestidos cingidos os nossos lombos com a verdade, significa nos preparar para a batalha e o trabalho diário, enfrentando os dias maus. Todos os dias, irmãs, passaremos por situações que são consideradas como maus. E precisamos estar com a verdade. Muitas mulheres, irmãs, da Bíblia revestiram-se com as armaduras de Deus nos dias maus. Quando vemos a história de Noemi e de Ruth, os dias maus lhes sobrevieram,
e elas cingiram seus lombos com a verdade em meio aos dias maus, quando ficaram viúvas, sem recursos e sem esperança. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e bondade, enviou-lhes um remidor. Como está lá em Ruth 1,16, disse porém Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja, irmãs, que em meio aos dias maus que Ruth e Noemi enfrentaram, elas confiaram ou revestiram-se da armadura do Senhor. Estavam com a verdade, estavam com a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude nos dias maus, a estarmos com a verdade, estarmos com a sua palavra junto do nosso coração. Quando o Senhor nos diz para colocarmos, vestirmos a couraça da justiça, essa justiça, irmã, não é nossa, e sim de Deus, que nos libertou do pecado e passamos a ser servas da justiça, oferecendo-lhes frutos de justiça que são gerados pelo Espírito Santo, como está lá em Romanos 6,18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Em Filipenses 1,11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para glória e louvor dele. Então, irmãs, nós somos justificadas por Jesus Cristo. E devemos vestir essa couraça e oferecer frutos de justiça. Outro elemento, irmãs, da armadura do Senhor é estarmos com as sandálias, calçar os nossos pés sempre na preparação do Evangelho da Paz. Falar do Evangelho aos perdidos e fazê-los encontrar a perfeita paz. E como é maravilhoso, irmãs, desfrutar desta perfeita paz em dias maus. Somente os filhos de Deus desfrutam dessa paz que não sabemos como é possível que o nosso espírito esteja em paz mesmo atravessando vales, tempestades, tribulações. É uma paz que o mundo não conhece e jamais irá conhecer. Muitas mulheres, irmãs, da Bíblia calçaram os pés na preparação do Evangelho da Paz, como Priscila, que colaborou juntamente com seu esposo na propagação do Evangelho, como está lá em Romanos 16,3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Em Atos 16,14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, nós precisamos calçar os nossos pés, ter vontade, ter ânimo e preocupação por outras almas, as almas que estão perdidas.
Outro ponto, irmãs, dessa armadura é o escudo da fé. Como está lá em Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, irmãs, sabemos o quanto a nossa fé, ela oscila, ela é pequena, e o quanto devemos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé diariamente. Quando vêm os dias maus, quando vêm as adversidades, as preocupações, nós tendemos a duvidar, a não confiar. E o Senhor nos pede para colocar o escudo da fé, a aprender a confiar plenamente no Senhor. Então, muitas mulheres da Bíblia revestiram-se do escudo da fé nos seus dias maus, como Sara, por não ter um filho varão, como está lá em Hebreus 11:11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ana, em sofrer provocações da sua rival, como está lá em 1 Samuel 1:11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A mulher de fluxo de sangue, lá em Marcos, capítulo 5, 27 e 28, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, irmãs, percebemos que cada uma dessas mulheres enfrentaram os seus dias maus, mas elas hastearam o escudo da fé, de confiar plenamente no Senhor, que Ele iria fazer conforme a vontade dEle em suas vidas. Pela fé, elas foram justificadas e tiveram paz com Deus. Quantas vezes, irmãs, o nosso escudo não está posicionado de forma correta e por isso nos deixamos nos levar pela dúvida, pela insegurança, pelo medo e sucumbimos como mulheres de pouca fé. Então, que possamos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé, porque a nossa fé é pequena, irmãs, principalmente quando vem as adversidades. Nós caímos nas fraquezas. E, por fim, irmãs, o Senhor nos exorta a tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por vezes esquecemos de olhar para a cruz de Cristo e enxergar tudo o que Ele fez por nós, de sermos gratas por Deus, nos ter tirado do inferno e nos ter presenteado com a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo o que enfrentamos aqui, irmãs, os dias maus, as ciladas do inimigo, não podem jamais apagar a nossa esperança de que a nossa habitação, ela é do céu. Como está lá em 2 Coríntios 5:2, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Às vezes nós nos esquecemos e pensamos que a nossa vida consiste apenas nessa carreira terrena. E temos que estar sempre nos lembrando que a nossa habitação eterna é no céu.
e fazermos como Maria, a mãe do nosso Salvador, onde ela tomou o capacete da salvação, como está lá em Lucas 1,47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, irmãs, que Maria afirmou que a alegria do espírito dela estava em Deus, o Salvador dela. E que possamos, irmãs, fazer uso, nos revestir da armadura que o Senhor nos preparou, porque Ele sabe que somos fracas, porque Ele sabe que não temos forças para lidar com esses dias maus, se não for com a ajuda do Senhor, se não for com a força que o Senhor nos dá. A espada do Espírito. Tomai também o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa espada, irmãs, contra o nosso inimigo mortal é a palavra de Deus. Cristo nos deu o exemplo de que, quando tentado, usou a palavra de Deus para derrotar Satanás. Ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. E nós, irmãs, estamos usando essa palavra para vencer o inimigo nas nossas lutas diárias? Estamos nos alimentando da palavra de Deus diariamente para que possamos resistir nos dias maus e nas tentações? Maria, irmãs, foi uma crente que demonstrou imenso amor e desejo de aprender a palavra de Deus. Entre tantos afazeres do dia a dia, ela preferiu se revestir com a palavra de Deus, como está lá em Lucas 10:39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas 10:42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Salmo 119:11 nos diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmãs, precisamos nos revestir e saber que a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, nós precisamos saber manejar essa espada. Porque o nosso adversário, ele é forte, ele pode nos derrubar em nossas fraquezas, se estivermos fracos, se não estivermos sabendo manusear perfeitamente a espada do Espírito. E outro ponto, irmãs, dessa armadura de Deus que o Senhor nos deixou em sua palavra é a oração. E como é importante, irmãs, orarmos por tudo, por nossas necessidades, orarmos pelos irmãos, orarmos pela igreja, orarmos pelo mundo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Então, irmãs, a oração, ela nos aproxima de Deus e ela nos dá a perfeita comunhão com Ele, pois o Senhor deseja ouvir da nossa boca ou em silêncio no coração as nossas súplicas e humilhando-nos perante Ele para que Ele nos recompense em secreto. Assim fez Ana quando estava atribulada de coração, desejando ter um filho. Em 1 Samuel 1:11, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Então, irmãs, nós temos essa arma que está ao nosso alcance conosco a todos os minutos, que é a oração. Orar ao Senhor, clamar ao Senhor, nos humilhar perante Ele, entregar as nossas petições. Então, que o Senhor nos ajude, irmãs, a nos revestir diariamente com a armadura que o Senhor nos preparou, nos deu, que é essa armadura espiritual, que protege a nossa mente, que protege o nosso coração, que protege os nossos olhos e que nos dá força para resistir aos dias maus e estar firmes, irmãs, contra as astutas ciladas do diabo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos encoraje a cada dia para vencer os combates diários da nossa vida, irmãs. Amém.